Olá, como vão? Tudo bem? Pessoal, meu nome é Alexandre Schutt. Hoje é dia 19 de julho de 2024. Acabei de fazer um vídeo no Instagram e eu vou fazer agora aqui, também gravado, para publicar nos locais onde eu possa mostrar um pouquinho os mapas. Vou falar um pouco de hoje, e a partir de hoje, do dia 19, eu falo um pouco desse período e o que está sendo envolvido, né? Eu vou falar, o tema de hoje é o apagão cibernético. O apagão cibernético, acho que quem for escutar esse vídeo meu, espero que vocês curtam, espero que vocês utilizem ele, né? Mas assim, quando vocês forem escutar, vocês já devem estar sabendo que houve em vários locais do planeta um apagão cibernético. O apagão, a princípio, foi no sistema da Microsoft. Envolveu diversos locais, ou seja, envolveram vários países, e isso criou uma, uma bola de neve de problemas, ou seja, são consequências. Então, eu vou começar falando primeiro do assunto técnico em si, depois eu passo para a parte da astrologia e de algumas hipóteses, né? Primeiro, as consequências, né, que ocorrem quando tem um apagão tão, tão forte que envolveu diversos setores da sociedade em diversos locais. Então, a gente tem bancos, sistemas do mercado de ações, hospitais, transportes, transporte ferroviário, metroviário, a malha aérea, né, os aviões, o sistema todo que utiliza esses computadores que eles de repente ficaram em pânico. A gente tem hospitais, né? Estação de tratamento, diversos, diversos serviços críticos podem ter sido interrompidos. Isso causa, ou pode ter causado riscos à saúde, à segurança, às finanças e ao esquema da organização que a sociedade está nesse momento. Vocês vão saber que eu vou falar de alguns planetas, né? Eu vou falar continuando o que eu fiz nessa semana que passou, do Marte, Urano, vou falar dessa lua cheia e de Plutão também, que está agora quase saindo de Aquário e entrando em Capricórnio por 2 meses e meio. Depois, ou seja, de início de setembro até 20 de novembro, ele vai ficar em Capricórnio, vai, assim, ó. O Plutão hoje está, como é que eu posso desenhar isso aqui? Bem, o Plutão hoje está em Aquário, está andando para trás, e daqui a pouquinho, nesse instante, olha, está a 0 grau 57, né? Depois ele vai entrar, passa esse julho, passa agosto, entra em setembro em Capricórnio. De setembro até dia 12, 13, mais ou menos, de outubro, ele vai andando para trás, começa a andar para frente e só sai dia 20 de novembro. Esse é um período, ou seja, de 2 de setembro, mais ou menos, até 20 e pouquinho de novembro, o Plutão passa pela última vez
em Capricórnio. A próxima vez é só daqui uns 240 e tantos anos que ele vai voltar lá, que ele entra em Capricórnio, né? Como foi em 2008. Esse, esses movimentos planetários, eles são de extrema importância porque eles são lentos. Então, eles envolvem tanto pessoas físicas, a gente olha, estuda no mapa de uma pessoa, de uma empresa, de um país, mas também ele mostra como está o processo coletivo, tanto do inconsciente coletivo como do consciente coletivo, quando a gente trata de planetas lentos como Urano, Netuno, Plutão. Esses, esses três, eles estão numa situação de grandes mudanças, né? Urano não está mudando de signo, ele está a 26 graus, vai encostar no início de Gêmeos, depois retorna para Touro. O Netuno chegou agora a quase entrar em Áries, com 29, 50, quase entrou em Áries, depois agora que está andando para trás. Esse, essa entrada só está sendo adiada, mas vai ocorrer, Netuno em Áries. E esses planetas estão em cima de algumas estrelas. No filme Poor Things, eu fiz 3 vídeos que está no YouTube, eu acabei gravando separado, mas é um assunto só, do Poor Things, da Criaturas Estranhas, que ganhou um dos Oscars, que foi para lá. Ele, eu comento sobre um planeta, uma ou duas estrelas vinculadas ao planeta Plutão. Hoje eu vou falar um pouquinho, e novamente, de Algol, em cima de Urano, que passou também em cima de Marte, e Sheat, em cima de Netuno. Eu vou falar mais ou menos a mesma coisa que eu fiz no Instagram, só que de uma forma diferente. Vou tentar ser um pouco mais didático, talvez, né, para quem não conhece o assunto, mas o objetivo é mostrar a beleza que tem de você estudar os céus, milimetricamente falando, ou seja, ativar a matemática celeste, ver essa geometria sagrada que tem e, e entender essa regra básica do que está em cima também está embaixo, está embaixo está em cima, se a gente está conectado de alguma forma, e principalmente num período onde há mudanças desses planetas lentos, fica mais fácil explicar. Porque quando está o planeta, sei lá, Plutão no meio de Capricórnio, Netuno no meio de Peixes, né? Aí você fala, isso aí pode ser para qualquer um. Aí você fala, está no meu mapa, mas não quer dizer que está no outro. Mas quando está na comissura, saída, né? Na entrada de um signo, saída de outro, aí você começa a ver. Então, hoje eu vou trabalhar rapidinho o mapa da Microsoft, vou comentar sobre Israel, vou comentar sobre a Venezuela, comentar um pouco dos Estados Unidos e, em especial, falar sobre esse apagão cibernético, né? Então, como eu falei, as consequências elas estão do apagão, elas estão em várias áreas, né? Área da saúde, área da educação, área dos esportes. Então, a gente tem os Jogos Olímpicos na França, a gente tem escolas, universidades, o principal, hospitais, onde você não consegue nem marcar a sessão, quer agendar uma sessão, não consegue, precisa saber o nome do remédio, não consegue. Nos locais afetados pelo apagão, tiveram problemas de repente, adiar a operação para a operação no meio. Imagina com o corpo aberto, cabeça aberta, alguma coisa que você está no meio de um procedimento e devido ao apagão cibernético você não consegue continuar. Hospitais que utilizam robótica, né? Agora, também mexeu com as comunicações, de vários níveis de comunicação. Então, a mídia, a internet, a televisão, programas que utilizam, e também na comunicação interna de empresas e de governos, empresas e governos, onde a gente vê
consequências, inclusive na segurança de governos, né? E essas interrupções, né, de serviços essenciais mostra que, de alguma forma, a gente está desconectado de uma solução natural, a gente está conectado com uma solução da informática, então a gente, não é que a gente pega aqui, sei lá, pegar teu telefone, não é que eu uso o meu telefone e vou falar no telefone e tudo mais, sei o quê, não está funcionando, e agora? Está sem sinal, é muito mais do que isso. Então a gente vê nas malhas aéreas voos cancelados, os voos pararam. E antes de parar também tinha que saber como pousar, porque não é só o avião que está com o seu computador lá na boa, não, é o sistema aqui embaixo da torre, trens, metrôs, tudo isso vocês vão ver essas notícias se espalhando, vocês vão, quem não sabe vai saber isso aqui, porque é um fato em vários países, é um fato mundial. A empresa que ficou vinculada é a Microsoft, né? Deixa eu ver se eu estou com ela aqui na mão. Acho que eu estou, né? Tô. Então, a Microsoft, por exemplo, eu vou pôr aqui, ó, esse é um dos mapas da Microsoft, né? Vou deixar aqui, vou passar um pouquinho para vocês ouvirem. Esse é o mapa da Microsoft, né? Mapa da Microsoft. É engraçado que é exatamente quando eu voltei para o Brasil, de um tempo que eu fiquei fora do Brasil, e eu estava acostumado com um tipo de energia de comunicação, de anotar, de falar, e aí depois veio o sistema do Microsoft que começou a espalhar no mundo inteiro, né? O que a gente tem aqui de legal? A gente tem a primeira coisa, uma repetição, né? Vou deixar aqui a gravação um pouquinho. A gente tem uma repetição desses dois planetas, ó, Marte e Urano, novamente em conjunção. Mas precisa. Então, igual passo para os meus clientes, para os meus amigos, meus alunos, e tem algumas regras na astrologia. Então, por exemplo, se você tem no seu mapa natal, ou uma empresa, ou um país tem no mapa natal, uma conjunção com aspectos, não precisa ser tão radical, aspectos entre Marte e Urano, e no céu, tipo aqui, ocorreu uma conjunção, aqui a 26 graus de Marte e Urano, então vai ativar a sua conjunção pessoal. Mas é muito mais que isso. A gente tem eclipses e que estão diretamente vinculadas a esse tema, né? A gente vai ter um eclipse aqui, vou colocar aqui, que vai ser dia 18 de setembro de 2024. Esse eclipse, deixa eu desenhar aqui. Opa, não. Cadê? Vou retornar aqui. Olha a perfeição que vai ser o eclipse. Vai ser mais ou menos aqui, a 25 graus e 40, tá? 25 graus e 40. Então, ele vai formar uma quadratura exata com o tal do conjunção Marte e Urano. Lembrando que ano passado teve a 21 graus, aqui dia 14 de outubro, e depois a gente teve dia 8 de abril, aquele eclipse total, né, que passou na América do Norte, né, que pegou do Pacífico, passou México, Estados Unidos, Canadá, foi para a Islândia, tudo, e a 19 graus. Então, nessa linha, ambos fazendo quadratura com esse Marte-Urano da empresa Microsoft, né? Um dos mapas estudados. E vocês vão ver que é preciso isso. Além disso, esse próximo eclipse,
Próximo eclipse, pessoal, hoje é dia 19 de julho. Daqui a 2 meses, ou seja, a gente está em sextil com o aspecto. Daqui a 2 meses, tá? Menos de 2 meses, a gente está a 27 graus, o eclipse vai ser a 25, ou seja, daqui menos de 2 meses, vai ocorrer um eclipse com o Sol aqui, né? Vai ser um eclipse lunar, o Sol aqui em Virgem, deu desenhozinho, aí, e a Lua aqui, ó. Ou seja, a Lua vai estar exatamente, ó, 25 graus e 40. É exatamente o ponto médio entre esse Mercúrio e o Sol. Olha aqui, ó. 28 e 43, 22 e 43. Ó, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 6 graus. Ponto médio é 3 graus. Então, 22, 23, 24, 25. Exatamente, 25 e 40. Então, o ponto médio do eclipse toca também o ponto médio de Sol e Mercúrio do Microsoft é recebido por esse eclipse, ou seja, dá uma diminuída da luz. Então, não precisa nem chegar lá setembro para dar uma comentada, esse já é um exemplo do efeito do eclipse do dia 18, né? Tem uma amiga minha cantora, faz aniversário no mesmo dia, e mais dois amigos meus de infância. Um deles, eu vira e mexe, converso com ele, e a outra pessoa, ontem, num jantar, a gente conversou. Como será que a pessoa está? E a pessoa, nesse grau aí, sem entrar em detalhes por quê, tem que tomar cuidado para não ser, seguir um caminho só, tem que ser mais flexível, né? Para a saúde, e para os negócios, né? No caso, a Microsoft vai falar que, olha, foi tal erro, foi diagnosticado, foi resolvido, mas aqui já mostrou a falha, tá? Bem, tem mais coisa para falar da empresa, e a gente vai ver uma sequência de eclipses também aqui a 10 graus, a 9 graus, nesse eixo Ares-Libra, que vai pegar justo essa parte do espírito aqui. A gente fala roda da fortuna quando está para cima e roda do espírito quando está para baixo aqui do horizonte, né? Na casa 2 junto com o vulcano. Então, esses dois, que é onde dá o dinheiro. E a gente vai ter ainda um eclipse, só para vocês terem uma ideia, dia 28 de agosto, ou seja, no início de Virgem, a gente vai ter aqui a 4 graus de Virgem, e também vai ser um eclipse lunar, e a Lua aqui. Então, Júpiter e Ceres vão estar envolvidos. Então, isso já amplia a perspectiva de problemas que podem vir, talvez, da Microsoft, num período que eles podem, de repente, crescer muito em cima disso. Eles só não podem se acomodar. Não acredito que eles vão se acomodar, acho que eles vão descobrir os erros e melhorar o sistema de segurança. Um sistema de segurança interno ou externo, não importa se é ataque ou se é uma falha, mas é como se fosse um bug que de fato ocorreu. No mínimo, é um bug que ocorreu. O bug do milênio, a gente está em 2024, há 24 anos atrás, que não ocorreu, tá, ocorreu hoje, né? Ou é um ataque cibernético, né? Então, eu já falo a minha opinião sobre isso. Esse grau aqui, onde a gente tem fartura, expansão, na área do trabalho, na área da casa 10, né, que seria o corporativo, ou em casa, tipo, aqui usar o computador pessoal, né, um PC, né, um computador pessoal, vai estar envolvido. Então, a gente tem, primeiro, esse tema, no mínimo, da Microsoft ter que ressarcir ou compensar de alguma forma, ou seja, para de cobrar e vai ter que manter o serviço, para de entrar dinheiro para eles, tem alguma falha aqui justo no assunto financeiro, né? Muito forte isso aqui, tá?
E aqui nessa parte é mais para 2026, ou seja, começa a vibrar em dezembro de 2025. Então ainda não é para agora, mas já vou falando que ainda tem algum assunto de uma reestruturação muito forte, né? Bem, o mais importante dessa conversa para hoje, para quem gosta de estudar um pouco astrologia, gosta de estudar um pouco astrologia, né? Ou seja, porque tem que gostar mesmo de estudar, porque realmente não é fácil. A gente tem aqui, ó, Urano e Marte, aqui que eu achurei aqui em vermelho, né? Esse aqui é a mesma configuração do atentado do Trump, onde o Thomas Mateu, que faleceu, que é o atirador, ele tem essa configuração no mapa dele, na casa 12. Posso até, mas principalmente ele tem essa configuração, caso o horário não esteja 100% certo dele. O Trump estava com Marte, pessoal, quando ele nasceu, do mapa astrológico dele, a 26 graus de Leão. Estava em público falando exatamente aquela força de pública, colado no ascendente, e de repente ele leva o tiro com Marte a 26 graus, Urano também. E então, nessa hora, a gente começa a ver as coincidências de matemática celeste, a perfeição de órbitas assim de meio grau, né? E hoje é importante falar um pouco sobre isso, porque vocês viram que não é só esse evento. O Marte já passou, já está nas Pleiades, está quase saindo de Touro, daqui a pouco entra no signo de Gêmeos, olhando pela visão da astrologia, né? E Urano entrou hoje em contato com o Algol, com essa estrela maligna. E aí começa um pouco da minha hipótese, né? Que pode ser também uma consequência de um ataque cibernético. Não é só um apagão cibernético. Essa é uma hipótese minha, em especial porque a gente sabe que Israel está recebendo muitos, quase todo dia, bombas, 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 bombas vindo do Hezbollah, lá do sul do Líbano. De vez em quando, algumas estão vindo ainda do Hamas, né? Então, Hezbollah e Hamas. Só que também tem os Houthis, né? Houthis, Houthis, que são essa turma do Iêmen, também financiado pelo Irã. E esse assunto é muito sério. E eles conseguiram ontem, hoje de madrugada, quando esse aspecto chegou, ou seja, quando o Urano encostou em Algol pela primeira vez, tá? A última vez foi em 1940 e tanto, na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, quando estava esse aspecto, foi quando foi feito Auschwitz, né? A indústria da exterminação através dos campos de concentração. Então, depois a história mostra loucuras. Você fala, meu Deus, não sei o quê. Na hora ninguém quer acreditar ou ninguém quer ver. O mesmo ocorre nesse momento, né? E dessa violência que as pessoas nem querem conversar ou nem podem mais falar, porque a imprensa também já corta. Mas esses drones, acho que foram 5 drones, e 4 foram interceptados por navios americanos, mas um deles passou e não entrou no sistema de segurança de Israel. Foi no centro de Tel Aviv, muito perto, não sei se é a embaixada eu acho que é a embaixada americana dos Estados Unidos, ou do consulado, já não sei esse detalhe, quem souber escreve aí depois, mas matou um civil e feriu gravemente mais 10. E isso mobilizou que o pessoal falou, como é que o sistema de segurança cibernético falhou? E aí que eu entro com uma teoria que existe, talvez, estando em Algol, né, Urano em Algol com Marte, né, esse assunto de guerra,
ele é muito mais que um atirador, onde o serviço secreto meio falhou, né? Meio estranho, né? Falhou, gente lá que foi avisada e todas essas confusões. Só que quando foi com Trump, a gente estava com o Sol quadrado Eris, então traz essa discórdia interna entre eles lá dos Estados Unidos. No caso de Israel, o aspecto continua de 2 graus, né? Que foi a 26 para 27 graus. Então, o Eris está lá também, o pessoal vai ver, mas no mesmo dia ocorreu esse apagão cibernético em tudo quanto é lugar. A gente tem, agora está escurecendo, né? Sexta-feira, e a gente tem 2 dias, menos de 2 dias, a gente vai ter agora, dia 21 a lua cheia, né? Também não vai ser fácil. É uma lua, é um mês diferente para a astrologia. Então, assim, quando a gente vê situações de peso, onde envolve decisões de pessoas, e às vezes a gente encontra pessoas do poder, principalmente quando está com algum, né? Pessoas do poder que usam hum, de má fé ou de má intenção, quando usa, eu sei que tudo isso acaba sendo, é, tendo consequências, né? Consequências fortes. Bem, sobre a Microsoft, olha que interessante, né? Vou diminuir aqui a imagem, vou colocar aqui, vamos apagar esse tracinho, né? E olha que interessante. Coloco aqui, eu vou colocar aqui um exemplo da algumas horas para trás, né? Tanto faz aqui, quando estava já ocorrendo o apagão, mas o mais importante é que a gente vê a repetição nos céus, né? Aqui o Marte e Urano no trânsito, ou seja, Marte e Urano em cima do trânsito, né? Aqui, opa, perdão, no mapa natal, Marte e Urano, né? E a gente vê que o Vênus, ele está num quincúncio, nem vou desenhar o quincúncio, mas aqui é um quincúncio com tudo isso. Na astrologia mundial, a gente sabe que às vezes tem Vênus, ele dá uma força. Eu me lembro quando foi a guerra do Iraque, eu falava, olha, vamos pegar o Saddam Hussein, ou vai acabar a guerra na data tal, 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 que eram aspectos onde Vênus e Júpiter se envolviam. E depois que eles saíram do aspecto, voltou. Mas nesse tem, aí depois voltou de novo e acabou. Então, esse período, quando tem Vênus envolvido, dá uma acalmada. Então, a gente tem na progressão aqui um Vênus, aonde foi justo o ciclo de Júpiter e Urano. Então, esse Urano se espalhou e eu acho que a Microsoft vai ter alguma questão financeira, no mínimo, para dar a sua garantia que o serviço é bom. Eu falo, olha, deu problema, então eles vão ter que arcar financeiramente. Essa é uma hipótese também. Agora, olha que mais bonito. Para quem gosta de astrologia, olha que legal aqui, ó. Na progressão, o Sol entrou a 0 graus e 33. Acabou de entrar em Touro, estava em Áries, então ele veio aqui de Áries e foi para Touro. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma conjunção, né, de nodo norte. Na Cabala a gente chama de Tikkun. Esse é o nodo norte, o Tikkun, ou Rahu, né, ou Dharma. Então, a gente vê, e ele faz o sentido inverso. Então, mudou tudo para a Microsoft de uma hora para outra. O pessoal vai ter que se virar. Até quem está lá aposentado lá vai ter que parar para refletir, falar como vamos resolver isso aqui. Por quê? O Sol ultrapassa a divisa entre Áries e Touro e o nodo ultrapassa ao revés, ao contrário, de marcha ré, de Touro vai para Áries. Os nodos eles andam no sentido contrário do que os planetas, né? Os planetas andam num sentido, os nodos andam no. Então, o Sol
está num grau legal, um touro. Talvez tenha, acabou de lançar uma nova coleção, novos computadores super bons para jogos e vídeos, uma bela coleção da Microsoft, parece que é uma semana e meia, uma coisa assim, mas ao mesmo tempo está tendo isso. E o nodo, que é o assunto kármico, que é um assunto muito mais além do que nossa consciência, do que nosso ego consegue ver, está exatamente andando para trás. E daqui a pouquinho, esses nodos vão fazer encontro com a Lua. E eu posso falar uma coisa? Um dos aspectos que ocorreu em Israel, que eu fiz a previsão, para quem não sabe, está lá dia 18 de abril de 2023, alguns meses antes, eu falo exatamente o período que Israel estava passando, e uma das coisas que eu fiz é uma lua nova invertida. E a Microsoft está passando também, ou seja, o Sol está passando em cima da Lua, né? Aqui. A Lua progredida está aqui, ó, no fundo do céu. Então é rever assuntos, tá? Tem muitas interpretações, mas essa, pelo menos, a gente sabe que vai ser para rever assuntos de estrutura. Então, para ser uma lua nova, a gente tem que aguardar a lua progredida. Vou fazer ela fazer esse movimento aqui, ó. Tom, 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 tom. Ela vai andando, 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 até que ela encontra o Sol, passa o Sol e aí vira uma lua nova da progressão. Essa aqui não, é uma lua completamente diferente, que não é muito falado. E para quem for ver o vídeo, eu coloco isso sem explicar muito, mas eu coloco isso em desenho lá. E vocês veem esse detalhe onde o Sol, na progressão, passa em cima da Lua e começa um ciclo completamente diferente. E as pessoas precisam buscar como fosse um eclipse, né? E a Microsoft, principalmente, que está com os nodos. Então, toda essa parte aqui, ó, que está em volta do Sol, dos nodos, devem ser vistos de uma forma muito clara, muito clara. Por muita sorte, Eris não toca lá, tá? Como eu falei, Eris está 25,5, não toca lá. Então, o pessoal sabe que a empresa é competente, sabe que a pessoa está, mas, como tudo na vida do ser humano, as coisas têm começo, meio e fim, ou tem oscilações, períodos de alto, baixo, a gente chamava de biorritmo, né? Uma coisa assim. Microsoft está passando por isso, né? O que mais que é legal? Então, a gente tem o Sol que entrou em Touro, o Sol que quadra Plutão. Vou mudar aqui a forma, o desenho, ó. Ó o Plutão no céu, cadê? Olha aqui, ó. Plutão aqui na divisa entre Capricórnio, aqui é Capricórnio e aqui é Aquário, né? Então, Plutão que vai entrar em Capricórnio no início de setembro, mas ele já está quadrado o Sol. De alguma forma, o Sol vai andar para frente e Plutão está andando para trás nesse semestre. Eles vão se encontrar? Vão, tá? Vai ter mais quadraturas? Vai ter mais quadraturas. E aí a gente pode fazer um outro paralelo, deixa eu apagar tudo isso aqui, que é com o Urano com o Gol, ou seja, Urano com o Gol. Essa conjunção quase que exata, ela vai repetir em mais 3 períodos. Então, essa semana, né? Então, hoje, dia 19, por exemplo, ontem, então, e aí que a gente vê pegar Israel, porque Israel também tem muita coisa lá perto, né? Um pouquinho antes do Sol, mas onde você começa a ter um apagão cibernético e uma possibilidade até talvez não mostre, né, para não entrar em pânico, mas pode ser também hackers, né, como fala, ataques cibernéticos. E eu vou deixar aqui minha opinião, porque é muito difícil uma estrutura apagar, mas de repente foi somente a estrutura do software, do complexo que estava ruim e vai ser arrumado, essas coisas, como eu não tenho conhecimento, eu vou aguardar as falas da própria empresa
e as resoluções, como de outros assuntos que eu não tenho a tal competência para falar. Mas pegou muito feio, pegou um período onde as pessoas se encontram nos Jogos Olímpicos para comemorar e para guerrear através do esporte, que é a coisa mais sábia. Em vez de guerrear por religião, por qualquer coisa, ou matar, a gente compete e vence o melhor. Mas na outra vez, pode vir, o que se tirou em segundo ou terceiro pode virar o primeiro. Então, é um esforço pessoal, é igual a arte marcial. Então, você vê a necessidade de ter arte marcial na educação para que a gente possa olhar para dentro, se esforçar para melhorar internamente, não externamente, tá bom? Bem, isso aí. E então, quais são as datas que Urano está exatamente qual gol? Vou deixar aqui fechado. Aqui, ó. Aí. Quais são as datas? A gente tem dia 19 de agora, né? De julho. A gente tem aí dia 13 e 14 de outubro numa parada entre o dia das crianças e o dia dos professores. Depois ele passa de novo dia 31 de janeiro. Depois ele passa pela última vez, eu acho que é dia 16 de abril até 19 de abril, é um período que ele vai ficar lá, né? Podemos fazer junto para como é que faz aqui? Para dividir isso aqui junto, né? Bem fácil. Ó. Pega aqui um mapa de hoje, now, tanto faz o local, pega aqui e a gente vai andando, ó. Então a gente tem primeiro Marte ao Gol, que foi. Aqui não, tá por hora, vamos aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Aqui, deixar de uma forma mais fácil. Aqui, aí, Marte Urano, né? Aqui, ó. Pronto, ó. Deixar só esses dois, tá? Então a gente põe aqui, ó, Marte Urano, para ficar um pouquinho mais didático para quem tem pedido, né? Para a gente passar, no caso eu, para passar algumas informações. Então vamos voltar alguns dias, ó. Vamos chegar aqui, ó, aos dois aqui, ó. 25, 26, tá vendo? Quase chegando em Algol. Aqui ele cruza, né? Esse aqui foi dia 15 de julho, na segunda-feira. Aqui, ó. 15 de julho. E aí, o Marte chega nas Pleiades, está aqui, ó, no início das Pleiades, porque elas já estão uma parte em Touro e uma parte em Gêmeos. E nessa lua cheia, Marte já vai estar encostado até em Alcione, já vai estar Maia, com Atlas, Mérope, ou seja, vai estar um pouquinho mais forte esse assunto vinculado ao poder. E uma das coisas que as pessoas têm muito medo é a fabricação, como é que seria isso aqui, da parte atômica, né? Onde o Irã pode já começar a desenvolver bombas atômicas. Então, meio que pode ser essas datas vinculadas a Urano, ou Marte-Urano, com Algol, onde finalmente o Irã começa a falar: agora eu tenho bomba atômica, agora eu posso fazer o que eu quiser no poder e as pessoas têm que respeitar e tudo mais. Começa essas coisas, ou jogar bomba, igual os Estados Unidos acabou fazendo em Hiroshima e Nagasaki, né? Fora os testes que acabaram, mataram muitos animais e biodiversidade, e outras pessoas envolvidas e tudo mais. Ou seja, é o mau uso desse assunto, tá bom? Então, passado essas datas, eu vou fazer isso e depois eu fecho o vídeo, tá? Então, a gente aqui, ó, Marte entrou, aqui já é na lua nova, como eu falei, ó, na lua cheia, que vai estar. Essa lua, o Sol, o Sol vai estar aqui, ó, final de Câncer, e o Plutão aqui
junto com a Lua, entre final de Capricórnio e o Plutão no início de Aquário. Essa divisão onde os poderes, os países como Estados Unidos, que tem o Plutão quase colado lá, ele já passou pela revolução de Plutão, mas ainda está. Então, tudo isso está envolvido, pessoal, tudo isso, tá? As datas são 19, eu falei, ó. Aí o, tô indo para frente, ó. Vai chegar agora aqui em outubro. Pronto. Chegou aqui em outubro, mais ou menos. Aqui já está bem próximo. Pronto, ó. Dia 14, 13, 14, 15 de outubro. De novo, Urano-Pogol. Novamente. E esse Marte, junto numa outra cicatriz de um assunto vinculado ao que a gente passou na época da pandemia. Aí ele vai mais para trás, vou bem rápido aqui, e vai chegar a janeiro, ó, final de janeiro, né? Ele volta. Cadê? Ah, não, final de janeiro ele começa a andar para frente, e aí vai chegar, vou fazer um pouquinho mais rápido aqui. Pronto. Vai chegar aqui em abril, volta exatamente aqui, ó. Tá bom? Olha aqui, ó. 27 de abril. Pronto, ó. Essa é a última passada, pessoal. 5 de maio. Depois ele não volta mais. Tá bom? Ou seja, 19 de julho, a mais ou menos início de maio do ano que vem, 2025. Fora os eclipses que estão pegando e tudo mais que eu coloquei no vídeo no Instagram, né? Então é isso, pessoal. Estou querendo falar sobre esse apagão cibernético, colocar ele como um assunto prioritário na segurança nacional de cada lugar, segurança de cada país, segurança de cada empresa, dos sistemas que ocorrem de comunicação, área de saúde, de segurança, de transporte e principalmente de bancos, porque os bancos podem ficar com medo de um futuro colapso caso as pessoas não tenham dinheiro para pagar as coisas, né? Então, existe toda uma cadeia, igual na ecologia a gente tem uma cadeia entre as pessoas, os animais, né? Os insetos, as árvores, tudo lá. A gente tem uma cadeia também na economia, e isso envolve muito. Urano em touro envolve economia. Urano Gogol em o poder. É isso, tá? É um período que vale a pena a gente estar com o coração aberto, com a mente ativa e tentar ao máximo mandar luz para o mundo, luz para as pessoas de boa vontade, rezar, pedir, por favor, que esse assunto seja resolvido com paz em todos os lugares. E quem me perguntar quando, é esse período, são esses períodos. E depois a gente ainda tem Netuno entrando de fato em Áries, junto com Saturno, que é mais para frente. Então, esses são os períodos fortes, que é 2024, a partir desse mês mesmo, e aí depois pega 2025 um pouco, 2026, e 2027 começa a vir After Storms Comes a Calm. Começa a vir uma calmaria, mas nesse meio tempo a gente precisa é, parar de falar mal do outro, parar de ficar dividido, se unir como ser humano, como irmãos, para que a gente possa conviver, né? Conviver. A parte da comunicação não verbal é extremamente importante, a parte da comunicação da escuta, de respeitar o outro, tá bom? Beijinhos para vocês, tudo de bom, bom final de semana, e é isso. Aqui eu paro e eu desejo para vocês que vocês vejam isso no mapa de vocês, tá? Quero que vocês vejam isso para vocês estarem também com potência para saber tomar decisões na vida de vocês. É isso aí. Tudo de bom de novo.